Pois tem coisas que a gente fica se perguntando. Por que que a imprensa, a grande imprensa, como se diz, ela não dá a amplitude, a divulgação adequada para que a população brasileira fique sabendo dessas coisas? Eu leio numa revista semanal agora e depois fui buscar essa informação mais com uma pesquisa maior. Inacreditavelmente, nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. Para esses 584 parlamentares, o que já é um absurdo ter esse número elevado, e até pouca gente entende o porquê que nós temos duas câmaras, a Câmara Alta, que é o Senado, e a dos deputados, por que que tem aquele exército de funcionários? Mas ninguém responde, é claro, né? Cada deputado tem 25 assessores, mais todos aqueles funcionários que tem lá dentro, enfim. Tem muitos municípios no país, eu diria que mais da metade deles, que não tem o número de habitantes igual ao número de funcionários do Congresso Nacional. Só que agora vem uma informação que ela vem a público, e não tão a público assim, estarrecedora. 23%. 23%, mais de um quinto dos funcionários do Congresso Nacional ganham acima do teto nacional, que é R$ 26.723. 23% dos funcionários do Congresso Nacional ganham acima do teto, acima de R$ 26.723. Inacreditável. E aí nós nos perguntamos, nos questionamos uma série de coisas, como por exemplo, por que é mais barato comprar roupa e etc. nos Estados Unidos do que aqui no Brasil? Simples. De onde vem o dinheiro para pagar essa turma toda, essa turma, né? De onde vem o dinheiro? Dos nossos impostos. A carga tributária, que era 23%, 24%, quando o Fernando Henrique assumiu o governo lá em 94, e passou, quando ele entregou o governo, a 35% e tem se mantido aí nos últimos 9 anos, ela não pode se baixar. Não pode ser reduzida por quê? Em primeiro lugar, os impostos estaduais são altíssimos. Há uma guerra fiscal e há verdadeiros exércitos de faz-nada futebol clube nas prefeituras, nos estados e no país. Tudo isso tem que ser pago. É só olhar a Previdência Oficial, por exemplo, a Previdência Pública, 900 e poucos mil aposentados ganham mais do que os outros 28 milhões da iniciativa privada que ganham lá pelo INSS. Só isso já mostra o porquê que nós pagamos muito caro. Tudo muito caro. E as revistas, inclusive a revista Isto É, desta semana, traz uma matéria muito ampla sobre a diferença de preços de produtos aqui no Brasil e lá em Nova York, por exemplo, ou em Orlando, ou em Miami. É difícil de entender assim à primeira vista, mas depois nós vamos entender. Carga tributária, transportes, nós temos um transporte caríssimo no Brasil, seja ele via marítima, aérea ou terrestre, e a margem de lucratividade das empresas. É difícil de entender. E aí a gente fica discutindo, batendo em picuinhas e coisas assim, quando o grande problema nacional nunca vem à pauta, porque não interessa a quem? Aos grandes meios de comunicação. Eles são remunerados por pessoas a quem não interessa que venha a público esse tipo de coisa. A Dilma fez um comentário em Cuba nessa última viagem dela, agora recente, semana passada. Ela disse que quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho. O que é que alguns setores da imprensa queriam, bem definidos, né, da imprensa, a revista Veja, por exemplo, queriam que a Dilma chegasse lá, desse um soco na mesa, porque os direitos humanos aqui em Cuba não são respeitados. Porque eles são respeitados no Brasil? É isso que ela quis dizer. Nós temos escravos nesse país aqui, mas aos milhares trabalhando pela comida, nas fazendas, nos canaviais, agropecuaristas, escravizando gente. Por que ninguém fala dos direitos humanos dessa gente? Por que não falam dos direitos humanos daquela gente que foi escorraçada pela polícia lá na Operação Pinheirinho, em São Paulo, aquela turma da Cracolândia?
Eu não sou a favor de usuário de crack, não. Agora, peraí um pouquinho. Não se vai dar porrada em gente viciada. Ou alguns que têm filhos viciados gostariam que a polícia os reprimisse a porrada, a borrachada e a bala de borracha. Quando é no dos outros, é colírio. Só arde quando é no nosso. É isso que a Dilma quis se referir. Nós temos telhado de vidro. Os Estados Unidos têm telhado de vidro. O que é que eles o que estão fazendo em todos os lugares do mundo, praticamente, há muito tempo? Foram para o Vietnã e fizeram horrores lá. No Oriente Médio, idem. Ali em Guantánamo, em Cuba. Por que não se abre a caixa preta de Guantánamo? Direitos humanos de Guantánamo não importam para ninguém? Pois é. Tem que ser analisado bem antes de se tirar conclusões. A semana passada, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, um monte de sites de banco foram atacados por hackers. Invadiram, tiraram do ar, como aconteceu nos Estados Unidos, com o Banco Central deles, o Federal Reserve, como foi com a NASA e como foi com o Pentágono. Hackers atacaram sites que se pensava extremamente seguros. Aí, mais uma vez, eu fico me perguntando, se hackers conseguem violar sites de bancos, como o Banco Itaú, Bradesco e a própria NASA, o próprio Pentágono nos Estados Unidos, será que não se pode violar urnas eletrônicas? Pô, já aqui no Brasil, há quem garanta, jure, assine embaixo, ensina a Bíblia que não tem como violar. Então, por que nós não pegamos essa gente espertíssima, os experts de urnas eletrônicas, e a gente não empresta eles para o Federal Reserve, para o Pentágono, para a NASA, para o Banco do Brasil? Pô, paga lá 100 mil reais por mês para cada um deles. Gente fina eles. Não permitem que sejam violadas as urnas eletrônicas. O Brasil está adiante de todos na informática. Viu? Brizola estava errado quando ele dizia que não confiava nas urnas eletrônicas. Morreu o cantor Vando hoje pela manhã. E isto deveria servir de alerta para todos nós. Eu conheço amigos, pessoas que, quando o carro tem qualquer barulhinho, qualquer coisinha, leva para a oficina. Aí vai lá, manda, troca a rebimbela da parafuseta, a espia do cano da descarga e não sei mais o que. O carro agora sente uma dor, né, no corpo. Aí a sogra, ou a mãe, ou a avó tem uma fórmula milagrosa, chá disso, chá daquilo, toma um paracetamol, um comprimido disso e deixa como está. Não existe nenhuma dor no corpo humano que não tenha um motivo. E muitas vezes o motivo pode ser esse que o Vando foi vitimado, o coração. Quem sabe o Vando possa ser usado também como um exemplo a ser seguido, né? A gente chega com uma determinada idade, aí passa dos 40 e pensa que continua tendo 18 anos. Uma pena isso. Hoje nós temos uma audiência pública às 18 horas lá na Fundação Casa das Artes. Como eu não sou adepto à teoria do não vi e não gostei, como tem muitos coleguinhas aqui em Bento Gonçalves que são dessa teoria, ou até não são nem necessariamente coleguinhas, mas são pessoas que, não vi, mas não gostei. É melhor que a gente vá lá, ouça, veja, questione e depois diga se é contra ou a favor, e se é contra, por quê, e se é a favor, por quê também. Porque ninguém pode ser contra ou a favor de alguma coisa sem argumentos. Então, está lá, Fundação Casa das Artes, 18 horas. Hoje, eu recebi aí um panfleto que foi uma baixa-assinada, sei lá o que é aquilo, questionando um monte de coisa. Pô, mas o projeto nem tinha sido mostrado ainda. Estou entendendo o que eu quero dizer? Isto, às 6 horas, 18 horas, Fundação Casa das Artes, vai lá saber qual é o projeto da Rua Coberta de Bento Gonçalves. Se ela vai oferecer alguma vantagem para a população ou não. Isso que sempre me preocupa. O que é que o povo vai ganhar com isso? É a minha postura de sempre, no Fórum de Políticas Públicas. Querem mudar o plano diretor? Ok. O que é que a população vai ganhar com isso? Para evitar, o meu questionamento é para evitar, ou tentar evitar pelo menos, que algumas pessoas ou grupos sejam beneficiadas em detrimento da população. Vale o mesmo para a Rua Coberta. E vale o mesmo para o novo plano master do Parque de Eventos. É bom para a população? Ou vai ser ruim para alguns ou para quem? Não sei.
Por isso que a gente sempre se questiona antes de opinar. É isto. Eu volto amanhã. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br